Companhia de Caçadores 4141 Os Gaviões. Alongava-se o tempo passado no lunho, e quanto mais se prolongava o tempo, mais lenta parecia a marcha dos dias, não obstante a irritante constância dos ponteiros do relógio. Quando fomos largados naquele minúsculo recanto das inóspitas terras do fim do mundo, dizia-se que dentro de um ano, mais coisa, menos coisa, seríamos transferidos para um lugar mais aprazível. Já parecia difícil aceitar a possibilidade de um ser humano viver por muito tempo em um local tão desolado. E acreditava-se que assim fosse. Constava ter sido isso que aconteceu à companhia anterior. Afinal, não teria sido bem assim. Viemos a saber mais tarde terem penado mais de 14 meses, aguardando ansiosamente quem nos fosse render. Ainda me lembro da alegria esfuziante daquela rapaziada quando nos viram chegar, atordoados perante o inesperado, ao fim de uma atribulada e interminável viagem, que teve o seu epílogo na derradeira etapa, encafuados dentro da carroçaria das Berliers, desde Metangula até ao Lunho, num indescritível sobre a mata. Largados ali, desamparados, sem consciência do que nos esperava e sem qualquer noção do que nos rodeava. A paisagem à volta, pelo menos no primeiro relance, mostrava-se assustadoramente selvagem, numa estranha simbiose com a desolação das instalações que, plantadas no meio daquele deserto, compunham o acordalamento militar que a partir de então nos havia servido de morada. Fomos mandados instalar naquelas casernas decrépitas e por ali andamos, habituando-nos ao que havia até quase não se dar por nada. Algum tempo passado e o pouco que se tinha já era conforto bastante face à agressividade de tudo mais. Gastou-se rapidamente um mês e pouco do ano de 1973, arrastámos-nos à torreira do sol e inclemência da mata durante todo o ano de 1973 e penetramos em 1974, convencidos que a nossa missão no Lunho estava perto do fim. Quando se completou um ano a calcorrear aqueles percursos arientos, a ideia de que faltava pouco para o adeus àquela vida de provação começou, embora sem grandes certezas ou alaridos, a assentar praça na cabeça de cada um. É verdade que não se breve, mas o incontido desejo de sair dali era mais forte, levando-nos ao autoconvencimento de que assim seria. Por mim, preferia acreditar e estar por dias a mudança. O facto é que o tempo foi passando sem que a tão desejada notícia chegasse. O segundo Natal passou disfarçado no meio de um calor de derreter, seguindo-se os dias, um a um, num lento calvário sem fim à vista. O 15º mês deixámos de pensar no assunto e já só alguns se entretinham em cortar os dias. A partir daí deixei de pensar nisso. Não valia a pena, não adiantava nada e era por demais óbvio que o tempo esse continuaria a arrastar-se pastoso, rotineiro, monocórdico e estreante, apenas entrecortado pelas visitas semanais
da pega e pela sempre desejada animação materializada naquela espécie de epifania protagonizada pelo pequeno avião do subtil, trazendo-nos 2 vezes por semana o Sagrado Correio, condicionado dentro daquele pequeno saco de lona amarelada. Esgotada a imaginação para vencer tão desinteressantes dias, fui ocupando o tempo com rotinas já mais que rotinadas, com aquela certeza de que as sandes de marmelada ao pequeno almoço teria de ser acompanhada por um copo de leite. Ao almoço e ao jantar, sem contar com as que eram necessárias nos intervalos para mitigar a sede e amenizar o calor, já que a água não se via bem, a cerveja não era cara. Já perder a conta aos jogos de cartas com que ocupavam os tempos mortos, especializaram-se em biscas, tornaram-se peritos e dei umas voltinhas pelo rami com umas passagens pela canasta, sem esquecer os estudiantes de paciências e os duelos de crapô, que ali não havia lugar para esquisitices. O facto é que tudo já me era familiar, identificava os cheiros fortes, a característica da mata. Já conhecia a cor da música dos ordenadas grossas pingas de chuva, embatendo com violência no telhado zincado da minha caserna. Habituáramos às sistemáticas mudanças da paisagem, que as chuvas diluvianas pintavam de múltiplos tons de verde, para de seguida irem sendo teimosamente repintadas de ocre com pinceladas de negro, acinzentado das queimadas à medida que a época seca se instalava. Mais 2 meses e depois outro foi o tempo suficiente para se perceber que quando chove não pede licença, e quando a chuva se vai instala-se um duelo permanente entre o intenso e sufocante calor do dia e o cacimbo que durante a noite cobre as matas com um manto negro de gélida neblina, obrigando a procurar o conforto do cobertor, acrescentando à roupa da cama por precaução. Passados que estavam 17 meses, já havia considerado perdida a guerra que movera contra os percevejos, embora planeasse regar de novo a cama com gasolina a pegar-lhe fogo. A primeira vez em que utilizei esta estratégia, consegui liquidar todos os que albergavam nos recantos do castre, mas logo voltaram outros. Eram combatidos e resistentes aqueles bichos mal cheirosos e peçonhentos. E quanto mais uma vez me dedicava à meticulosa operação de remendar os pequenos buracos da rede mosquiteira, tentando perceber como raio tinha aquele insaciável mosquito conseguido ultrapassar a barreira que eu julgava intransponível, caiu a tão desejada notícia: os cheques vinham aí. A boa nova, embora há muito esperada, não deixou de ser surpresa. É que ela não foi antecipada, nem antecedida de especulações ou sururus que os permitissem antever. Aquela notícia chegou sem se fazer anunciar, como aliás quase tudo na tropa. Os segredos militares não se cingiam apenas àquilo que era de facto reservado. As ordens chegavam quando as hierarquias assim o entendessem, e aquela, sendo uma boa notícia, não deixava de ser uma ordem. Preparem-se para a rendição.
Ordem ou não, isso foi coisa que nem preocupou ninguém. O que importava é que vinha aí o fim do nosso calvário, e isso era o mais importante. Aposto que nesse mesmo dia muitos começaram a arrumar as suas tralhas, a fazer as malas, como se costuma dizer. Por mim lembro-me bem de cancelei os projetos que mentalmente tinha agendado. Quem aí viesse, que pegasse fogo à cama se quisesse livrar-se dos percebeiros e que arranjasse uma rede mosquiteira nova e sem buracos, se não quisesse ter aquele teimoso mosquito a zunir-lhes aos ouvidos a noite inteira. Afinal, vem aí os cheques. Tudo mais deixou de ser importância. Agora já não haviam dúvidas. Ali estavam os cheques novinhos, branquinhos, recém-chegados da metrópole, com os camaflados ainda a cheirar a tinta fresca e prontinhos para tomar o nosso lugar. Ainda não estavam todos, apenas a primeira leva, mas já o suficiente para se fazer a festa. Os dias em que seguiram foram de verdadeira euforia. Bem, euforia para nós que estávamos de partida, já que o semblante dos recém-chegados tendiam mais para uma circunspecta e apreensiva sisudez, denotando apreensões e preocupações que a cerveja a correr às dúzias ia minimizando à medida que dissolvia as arrelias e angústias. Não sei como arrumamos todos naquele espaço formatado para um número limitado de homens, mas o facto é que durante quase uma semana a convivência entre os veteranos e os checas foi sendo comandada pela sobrançaria dos velhinhos que, ancorados na experiência de 17 meses de mato, se arvoraram em donos da quinta, em contraponto com a quase sobrevivência dos novatos aturdidos pela aridez hostil que nos rodeava. Camuflados, descoloridos e coçados contrastavam com as cores fortes daqueles outros recém-estreados, galões poluídos pelo tempo e quase disfarçados nos ombros dos velhinhos, impunham a sua autoridade aos novinhos em folha, exibidos por oficiais e sargentos acabadinhos de formar. A descontração de quem há muito se fartara da tropa e conhecia o meio em contraponto com a postura militar dos novatos, que só o tempo, as agruras do clima e os espinhos da missão se encarregariam de amolecer num processo lento de distanciamento e esquecimento das regras impostas na instrução. Em nítido contraste com a crua realidade do teatro de operações que dentro de pouco tempo haveriam de experimentar. Os dias que seguiram numa simbiose entre a euforia de uns e o lá terá que ser de outros foram de transição, cumprindo a cíclica transmissão de testemunho numa repetição quase fotocopiada do que acontecera 17 meses antes. Nessa altura, como agora, cumprindo os formalismos impostos, foi passada a responsabilidade por aquelas instalações com tudo o que por ali havia. Eram os equipamentos, as viaturas, o gerador, mais taxas e marmitas, e sem esquecer os estoques de comes e o armazém dos bebes, os medicamentos, os ungüentos e os xaropes, as caixas disso, os pacotes daquilo e toda a multiplicidade de pincharelhos. Os velhinhos livres de responsabilidades que assim foram passadas por cima dos ombros dos checas, paralelamente e com a mesma sintonia decorria uma outra passagem de testemunho.
esta natureza declaradamente informal ia decorrendo sem compromissos, sem guias, e transmitiam-se conhecimentos, passavam-se experiências e recomendavam-se cuidados. Olha que as matas são traiçoeiras, chamava-se a atenção para o poder esgotante da terra seca, das picadas e das suas peculiares artimanhas. Explicava-se as manias do cacimbo e a intensidade das chuvas diluvianas que se lhe opunham. Falava-se da abundância de caça, a expectativa, a escultura daquelas gentes, as peculiaridades dos seus múltiplos temores e superstições, a minudências e particularidades dos seus hábitos, e tudo mais foi compreendendo com o tempo. Tudo foi entregue, incluindo todos os putos, os mainatos, e até os cães que conosco nos faziam companhia. Por agora o futuro imediato estava logo ali ao virar da folha do calendário. Finalmente tinham chegado ao fim as caminhadas pela mata arenosa, as noites passadas ao relento e a exposição às frias noites do cacimbo. Não mais se acordaria debaixo de chuva diluviana, e era certo o adeus definitivo às matas lamacentas, aos postos de sentinela, às rondas noturnas e às incursões do aquartelamento, à procura do prazer fugaz do colo de fêmeas andrajosas e até a sempre desejada visita bissemanal do pequeno avião do Sutil deixou de nos interessar. O dia santo do correio perdera o seu sagrado significado, na certeza de que os sempre inesperados aerogramas azulinhos, trazendo notícias de casa, seguir-nos-iam para onde quer que fôssemos, sem ter de percorrer tanto caminho para nos encontrar. O lugarzinho que nos esperava, diziam, que era bem aprazível e declaradamente pertinho da civilização. 23 de março do ano 1974, o tão esperado dia chegou finalmente. O almoço foi servido e engolido mais do que degustado. A ansiedade interferia com o apetite e da aproximação da hora da partida apressava toda a gente. Foi um rebuliço de carregar sacos e malas, um corre-corre para as viaturas, como se todos tivessem medo de perder a boleia que nos havia de tirar dali para fora. Subia para a carroçaria da Berlier. Arrumei as minhas tralhas sobre a mesma, onde muitos já se haviam acomodado. 2 horas da tarde, mais minuto, menos minuto, iniciou-se a marcha lentamente, uma viatura atrás da outra, iam saindo daquele quadrado de terra delimitado a arame farpado. Para trás ficava tudo aquilo que fora o nosso mundo nos últimos 17 meses da nossa existência. De tudo que pertencia ao lunho, apenas levámos conosco a nossa roupa e pouco mais. Pela primeira vez saímos do lunho para não mais voltar. Aquela viagem terá só um sentido. Nem a Deus disse, para quê? Aquela terra não era minha, apenas estava ali de passagem. Finalmente deixámos de ser metecos em terra estranha.
outros acabavam de tomar o nosso lugar. Texto de Bernardino Peixoto, anticombatente da guerra do ultramar, Moçambique, junho